Hoje de manhã eu preguei aqui o mesmo texto que eu preguei há 28 anos, no culto da manhã. Aquele culto da ceia é tão maravilhoso, irmãos. Aquele pastor de 84 anos dirigiu a ceia. Que lindo, coisa linda. Mas depois eu fiquei lá meditando tudo o que aconteceu e eu falei que a primeira oração de Moisés, quem estava aqui lembra, né? Foi que, Deus, que bom, e agora nós temos um pastor e nós vamos começar a construir o templo, né? Domingo de manhã, 6 de agosto de 1989. E eu fiquei tremendo nas bases, falei, puxa, eu nunca dirigi, construí uma parede, né? E aí, 7 anos e meio depois, nós começamos o templo. Então esse detalhe que eu esqueci, e que eu falaria de manhã, que aí foi o seguinte, nesse período, parece que tinha gente dizendo assim, ele é muito devagar, o pastor Elias é muito devagar. Parece que isso aí é uma lembrança que eu tenho. E aí, em 1997, nós começamos a construir o templo, a capelinha aqui começamos a construir. 3 anos depois, exatamente 3 anos depois, nós estávamos aqui em cima com a parte de baixo pronta. Não, a parte de baixo pronta. E Osés dirigiu aquilo 24 horas por dia, ele pensava na obra e dirigia. A gente casou aqui em março. Você casou em cima aqui, em 97? Perdão, 2000. 97, 2000 se casou aqui com o tempo, ainda não acabava. Mas lá embaixo prontinho, já estava indo aqui. Que legal, tá vendo? Então, meus irmãos, agora eu vou pregar, 28 anos depois, não vai ser o mesmo texto. Mas eu queria fazer esse destaque de manhã, porque eu me esqueci de falar esse detalhe, e como Deus nos abençoou sobremaneira. E olha, eu estou mais animado do que naquele dia, você vê? Eu não sei mais quanto tempo, mas mais animado ainda, meu início, viu? Hein? Que Deus dê saúde à irmã, José, Raquel, esse irmão Carlos, família de Emanilda. Vocês estavam aqui desde o início, vários outros. Juliano, está cuidando da Márcia, está aqui. Também vamos orar pelo Luan. Na hora que a gente fez o motivo de oração, não estava aqui, mas o Leonardo está pedindo oração pelo Luan, que está precisando de oração. Para que Deus dê saúde a vocês, porque Deus tem sido tão bondoso com a gente. O texto de agora é Isaías 6, de 1 a 8, pode projetar, e vamos ver juntos como está projetado lá. Vamos? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Eu já preguei nele algumas vezes.
É um texto que classicamente é identificado como o momento da chamada de Isaías. Isaías é o profeta mais cristão do Velho Testamento. Mas tem profeta que não é cristão? Não, todos eles. É porque o termo cristão é mais apropriado a partir da vida de Cristo. Então, nesse sentido, é um anacronismo, quer dizer, usar o termo fora do tempo, se usar o cristão lá no Velho Testamento. Mas todos eles são. Agora, por que Isaías é o mais deles? É porque Isaías é o que mais fala sobre Jesus. Alguém sugere que é uma espécie de evangelho, o livro de Isaías. Isaías foi um profeta que não viveu no campo, ele viveu no palácio. Ele é um profeta palaciano. É extraordinária a sua obra. Neste capítulo e neste texto que lemos, o contexto em que Isaías está vivendo, e tem ali uma espécie de autenticação do seu chamado, uma confirmação do seu chamado, e ele então sai para a obra. Era um contexto de grande desolação. O rei Uzias havia morrido. É assim que começa o texto. No ano da morte do rei Uzias. Bem, morrer alguém é sempre um problema para aqueles que são íntimos. Passou dali, não se estende muito. Quando é uma figura muito pública, muito importante, há uma comoção até mais geral, por uns dias, e depois é a família que vai acompanhar, que vai sofrer a perda. Então, quem gostava, né? O garoto, me lembro dele, do nome, mas quem gostava, por exemplo, do aquele famoso lá inglês, não, Elvis Presley, americano, Elvis Presley. Quem se lembra agora mais dele? Só puxa, lembrei agora, quem gosta muito. Eu gosto de ouvir muito uns hinos dele, que ele gravou, que ele teve a sua origem no cristianismo. E há testemunhos que no momento crucial da sua vida, quando ele estragou a vida dele, jovens que estão aqui, prestem atenção. Elvis Presley foi criado no cristianismo. E aí, no tempo, ele achou que o mundo poderia dar alguma coisa boa para ele. Ficou famoso. Provavelmente um dos maiores intérpretes de todos os tempos. Um fenômeno. Com a vida destroçada. Há informações de que naquele tempo ele pedia a filmes sobre isso, ele pedia aos seus ex-amigos para se reunirem e cantar os hinos da sua adolescência, da sua juventude. E ele cantava. E há informações que nesse momento ele retornou para Jesus. E se isso acontecer, se isso aconteceu realmente, eu creio. Você vai cantar lá no coral do céu, se você aceitar Jesus, já aceitou Jesus, com Elvis Presley. Mas ninguém vai se lembrar dele. O mundo não parou. No tempo, certamente, os fãs sofreram muito, mas o mundo não parou, continuou. Nesse tempo de Isaías, não. O
o rei, sobretudo, no caso do rei, a perda de um rei era algo tremendo para a nação. Porque o rei tinha, além do poder, uma autoridade. O rei tinha uma relação com o povo muito forte. Ele era uma autoridade respeitada, porque no imaginário e na própria época, naquela cultura e naquele contexto, ele era uma autoridade que era dada pelo Senhor. Então esse momento aqui é um momento de profunda consternação. O rei Uzias morreu. Há muita dúvida, há muita preocupação, há muita dor, há muito sofrimento. O povo agora está sem direcionamento. E nesse contexto, então, Isaías tem uma visão. Ele vê que Deus está assentado no seu trono. E assim começa o capítulo, o verso 1. O Senhor, eu vi, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Imaginando mais ou menos, vamos supor que aqui fosse, não seria tão simples assim, mas a cadeira em que o rei Uzias sentava. Isaías olhou e ela estava vazia. Mas ele teve uma visão. Ele viu que o trono celestial não estava vazio. Deus continuava dirigindo, porque o trono celestial nunca vaga. A vacância é uma experiência humana. O trono terreno estava vazio, mas o trono celestial estava ocupado pelo soberano Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isaías viu isso, essa cena linda, e ele estava lá sentado no trono. Serafins estavam por cima dele. Diz o texto que os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Isso simboliza temor. Os serafins, diante da figura da majestade do Senhor, tinham temor e cobriam o rosto. Diz ainda que com outras 2 asas eles cobriam os pés. E simboliza reverência. Eles reverenciavam o Rei dos Reis. E as outras 2 asas voavam. Simboliza prontidão, ação, temor, reverência e prontidão, ação, estavam em serviço. E eles então clamavam uns para os outros, na visão que Isaías teve, e o clamor que eles apresentavam era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O trono estava vazio, mas a glória do Senhor enchia toda a terra. O que os serafins bradavam e clamavam era mais ou menos isso: Santíssimo é o Senhor. Ao repetir 3 vezes a palavra, significa que eles davam uma ênfase meio parecida, ainda era talvez mais forte ainda, como se chama em língua portuguesa, superlativo, absoluto, sintético. Santíssimo é o Senhor. Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo. É por isso que nós não podemos brincar com a santidade de Deus. Há muita gente que brinca com a santidade de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor extraordinário, suporta
Mas diz a Bíblia que um dia Ele exigirá contas de todos. Então, se nós brincamos com a santidade do Senhor, nós devemos nos arrepender, tomar cuidado, porque nós estaremos diante dele dando contas, porque Ele é santo, 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 santo é o Senhor. A experiência de Isaías continua. Diz o texto que quando Isaías viu essa cena magistral, esse cenário majestoso, Isaías tem uma reação. E a reação dele é o seguinte: gente, diante de tanta magnitude, de tanta santidade, de uma beleza extraordinária, quem sou eu? E ele diz assim: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu, humano, falível, impuro, estou vendo o Senhor, eu vou morrer. Ai de mim, eu vou perecer, estou perdido. Essa é a reação de Isaías. Agora, curioso é o seguinte: se você pegar o capítulo 5 deste mesmo texto, sugiro que você leia depois, você vai ver que no capítulo 5, Isaías lança vários ais. Por exemplo, no verso 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. No verso 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, quer dizer, quando de manhã vai beber. Aí no verso 11, ai deles, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. No verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça e o pecado. Depois ele segue, verso 20, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. É curioso, eu vi algumas cenas na juventude, eu nunca bebi, graças a Deus. Você tem alguns caras disputando quem bebida mais forte. Ó, misturar não sei o que, eu quero ver. Uma disputa, depois está aqui na Bíblia, depois eu vim descobrir isso aqui. Ai deles, dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam injustiça. Isaías lança uma porção de ais sobre os outros. Mas quando Isaías tem a visão do Rei dos Reis, da santidade do Senhor, Isaías não diz assim, ai deles, mas ele diz, ai de mim. Ai de mim. Sabe o que isso significa? Isso significa que quanto menos eu tenho a visão da santidade, da majestade do Senhor, quanto menos eu tenho a visão da magnificência do Senhor, do seu amor, da sua grandiosidade, mais eu vou olhar para os outros e lançar ais sobre eles. Ai daquele pobre coitado, ai daquela pobre coitada, ai daquele não sei quem, ai, eu vou ser assim. Quanto mais distante eu estiver do trono celestial, da visão de Deus, eu vou lançar aí sobre. Quando eu me aproximar de Deus, eu vou ver que o ai é sobre mim primeiro. Ai de mim! Ele não tinha falado isso ainda sobre ele.
Ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Primeiro eu, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas toca aqui primeiro. Olha, temos aqui então uma régua para medir como está o nosso relacionamento com o Senhor. Se eu não sou capaz de olhar para mim e dizer: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim que eu sou um pecador, ai de mim que dependo da graça do Senhor, ai de mim, eu estou distante do Senhor. Quando eu olho muito para os outros, e vejo dos outros, e vejo o sofrimento, a necessidade dos outros, estão longe de Deus, e não de mim, eu estou longe do Senhor. Isaías experimenta isso. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E é nesse momento que ele tem a experiência, então. Ele ia perecer, ele ia morrer, porque ele viu o Senhor dos exércitos. E então um dos serafins sai e com uma brasa viva toca nos seus lábios e purifica os seus lábios. E agora Isaías tem então sua vida purificada naquela visão. Esse serafim simboliza Deus vindo ao seu encontro, Deus vindo ao nosso encontro para apresentar a obra de purificação da nossa vida. Em Cristo no Calvário, Deus veio até o homem. Ele veio ao encontro da humanidade. O homem não tinha condições de chegar a ele, mas Deus veio aqui, e esse homem impuro, perdido, carregado de ai, Deus toca com a obra de Cristo e dá a ele a oportunidade de ter a sua vida purificada. Isaías tem essa visão extraordinária. Há esperança para a nossa perdição. Há esperança para a nossa limitação. Há esperança para a nossa dor. Há esperança para o nosso pecado. Há esperança para a nossa vida. Deus é capaz de eliminar o pecado. É capaz de dar sentido à vida. Deus é capaz de purificar a esperança. É por isso que o Evangelho nunca desiste. Nunca desiste. Quem realmente entende o que é a obra de Jesus, quem realmente entende o que Deus faz por um homem, por uma mulher, nunca desiste e nunca duvida, porque crê que o Evangelho é capaz de mudar qualquer quadro. E então, quando tem essa experiência extraordinária, Isaías ouve uma voz, e ele então, com a sua boca agora purificada, a iniquidade tirada, o pecado perdoado, ele ouve uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que ele responde? Eis aqui, envia-me a mim. Isaías não diz assim: olha, tem muita gente aqui em Israel que pode ir, tem muita gente para fazer isso. Não, eis-me aqui. Quando uma pessoa que se aproxima de Deus e se diz cristã, e tem essa visão extraordinária da beleza do Senhor, do amor do Senhor, da grandiosidade do Senhor, e ouve essa voz: a quem eu enviarei? Ela prontamente diz: eis-me aqui. E quando ela reconheceu a sua limitação, o seu pecado, está perdida, depende do Senhor, tem o seu pecado perdoado,
tenha sua boca purificada, tenha a iniquidade tirada. O apelo do Senhor vem e ela diz: eis-me aqui. Ela não transfere isso, ela mesma assume: eis-me aqui. A mesma voz ecoa hoje, a mesma voz brada hoje. A quem eu vou enviar nas empresas, nas indústrias, nos comércios, nas ruas, nos prédios. A quem eu vou enviar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas nós estamos precisando de Isaías. Porque muita gente tem dito assim: não, eu não posso. Não é comigo. E não é mesmo, não. Sabe por quê? Você não experimentou ver Deus na sua grandiosidade. No dia que isso acontecer, não é uma ordem humana, é uma prontidão. Com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, com duas voavam, agiam. Teme a Deus, reverencia a Deus, mas age. São canais de bênçãos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, como é que é o seu dia, a sua semana, onde você está? Deus está bradando: aqui eu vou enviar aquele amigo, colega de trabalho, aquele vizinho, aquele patrão, aquele empregado, aquele parente, aquele amigo que está desesperado. Aqui eu vou enviar. Nós estamos respondendo: tem tanta gente para ser enviada. Mas Deus está esperando que a gente responda como Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos surdos para esse apelo? Será que o ouvido está agravado, entupido, e nós não ouvimos esse apelo? Nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, renova a visão da tua santidade, do teu amor, do teu poder sobre a minha vida, Senhor. Renova, Senhor. Eu quero ser um instrumento da tua graça. Eu quero ser um canal de bênção para as pessoas. Você lá na universidade, você não está lá só porque você vai fazer esse curso, se você tem visão perfeita de Deus. Se você tem a visão perfeita do Senhor, você não está lá apenas para fazer um curso. Isso é muito pouco. Você não está lá no trabalho só porque você tem que ganhar o pão de cada dia. E isso é muito digno. Mas isso ainda é pouco. Você não está na escola atuando, ou então recebendo ensinos nas outras áreas de ensino, nos outros períodos, ensino médio ou fundamental. Você não está lá apenas por uma obrigação, ou então por uma necessidade de aprender. Você não está numa obra, você não está num volante, você não está num computador, apenas para cumprir uma atividade. Você está ali porque Deus espera que eu e você sejamos canais dele. E ele está dizendo: a quem eu vou enviar? E eu e você podemos responder: eis-me aqui. Ou podemos fechar a boca. A escolha é com a gente. Deus deseja que nós sejamos os mensageiros dele. Diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Curve sua cabeça, fale com o Senhor. Responda no seu coração se você tem respondido essa voz assim. Será que a impureza no seu coração e na sua mente tem impedido você de ouvir a voz de Deus?
Será que a falta da visão da santidade do Senhor, da grandiosidade dele, tem impedido você de ter uma visão do que Deus quer para a sua vida? Se isso não for mudado, você corre o risco de chegar à velhice sem uma vida com propósitos, ou com uma vida sem propósitos. Mas o que Deus quer para você é muito mais do que você experimenta. Não importa o que aconteceu até hoje, o que importa é o que acontecerá daqui para frente. Deus pode mudar o quadro na sua vida de tal maneira que você experimentar de maneira muito especial esse toque e esse agir do Senhor. Eu desejo que Deus nesta noite fale para você de tal maneira que você diga assim: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. A voz de Deus chega ao nosso coração neste apelo. É a melhor decisão é dizer para Ele: eu estou aqui, Senhor, pronto, com reverência, com temor, pronto para agir em Teu nome. Fique em pé, vamos cantar esse louvor. Celebre com alegria. Sai daqui para amanhã, onde você estiver, você ser boca do Senhor, instrumento da graça dele, para pregar este evangelho e anunciar esta mensagem. Só tu
eis-me aqui, Senhor. Você ainda não foi batizado, quiser batizar-se aqui na igreja, nós estamos preparando para o aniversário da igreja em setembro. Se você está dizendo, eis-me aqui, eu quero assumir meu compromisso com o Senhor, pode nos procurar e se identificar. Nós vamos ajudar você. Se você está dizendo, eis-me aqui, está voltando, você já foi batizado, mas está afastado, está voltando, quer voltar ao primeiro amor, também nos procure, nós vamos orientar você. Se você não está afastado, mas tem uma vida que precisa ser mais dinâmica com o Senhor, entrega a Ele, deseja, eis-me aqui, pode também nos procurar, nós estamos à sua disposição. Saia daqui hoje, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu não quero mais que a minha semana seja como é até hoje. Eu quero, Senhor, experimentar a Tua visão, a Tua graça, e ser pronto a agir neste mundo. Deus precisa de nós, não porque Ele é impotente, mas porque Ele nos usa como instrumentos dele. Então diga para mim, Deus eterno, diga para mim, Deus eterno, muito obrigado por esta noite. Obrigado por este domingo. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana de alegria. Eu quero ser bênção onde estiver. Ajuda-me, Senhor. Livra-me do mal. E dá-me o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Cante aí, encerrando o culto. Eu espero eu sair. Eu quero abraçar você lá embaixo.